Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora é onde a gente vai pegar o nosso tema recém-criado, o nosso site aqui, e a gente vai transformar ele em responsivo. Na verdade ele já está responsivo, mas não 100% configurado para responsividade. Então, agora a gente vai brincar um pouquinho com isso. Como é que a gente vai fazer? Olha só, existe no Chrome e no Firefox também tem e tudo mais, que é você abrir aqui, ó, o inspecionar ou o console, como você queira chamar, e aí a gente vai fazer o seguinte, nesses três pontinhos aqui, você pode apertar nele, e se você apertar e segurar, ou na verdade só apertar, você vai ter essas quatro opções aqui. Essa vai separar completamente essa área aqui da janela, essa aqui vai deixar essa área aqui na direita, na esquerda, essa aqui, que é a que está ativada, vai ficar embaixo, e essa daqui vai ficar na direita. Vamos botar a da direita, que aí ó, vai vir para cá a nossa área aqui. E o que é que a gente vai fazer agora? Tem um íconezinho aqui que é um celular e um tablet, basicamente. Você pode apertar nele, e aí ó, ele vai abrir uma área similar a essa daqui. E aí aqui eu vou só te explicar como é que funciona, para a gente poder brincar um pouquinho com essa área aqui, tá? Então, aqui em cima, se você apertar, você vai ver alguns nomes de dispositivos que você consegue, entre aspas, simular eles, tá? O tamanho deles, pelo menos, Então, por exemplo, ó, um iPhone 7, você põe aqui, aí ele vai botar do tamanho de um iPhone 7 e você vai ver o seu site como apareceria, em um iPhone 7, tá? Por exemplo, em um iPad, você põe aqui, ó, ele vai mostrar como é que aparece em um iPad. Basicamente o que ele está fazendo é criando uma área do tamanho da resolução de um iPad, tá? Se você vir aqui, por exemplo, e deixar responsivo, quer dizer que você mesmo vai controlar, ó, essa área. Então você controla, no caso, ó, toda a área aqui, você põe do jeito que você bem entender. E claro, existem algumas configurações pré-definidas para você. Por exemplo, ó, se você passar o mouse aqui dentro desses quadradinhos aqui, cada um deles, no caso do meio para a direita e do meio para a esquerda, são iguais, tá? Então, por exemplo, ó, aqui é um monitor 4K, aqui um laptop grande, um laptop normal. Então, ó, se você aperta aqui, ele redimensiona para um laptop normal. Então, é essa aqui, ó, que tá mais escurinha, tá? Se você diminuir para cá, ó, é um tablet. Então, em um tablet, você vai ver como é que vai abrir em um tablet, certo? Se você diminuir mais, ó, tá o tablet, aqui em um telefone grande. Então, ele abre aqui. Então, um telefone médio e um telefone menor. Então, você consegue visualizar todas as opções, tudo bem? Então, beleza. Só para você entender, o que importa, na verdade, é a largura, tá? A altura pouco importa, que eu posso ajustar aqui, não tem tanta importância com relação à responsividade. Mas a largura sim, certo? Então, ó, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a altura para a gente visualizar tudo. E vamos começar com um laptop normal. Então, ó, que é 1024 a largura, tá? Normalmente os laptops hoje em dia, já são assim, 1400 e pouco, ou então 1280. Mas, ó, o site vai ser igual, então a gente parte do menor tipo de laptop que hoje em dia tem, que é o de 1024, tá? Que aí vai abrir dessa forma aqui, o que tá perfeitamente natural, Tá maravilha. Vamos mudar agora para um tablet, por exemplo. Então, ó, tablet. Apertamos aqui e continua também muito legal, ó. A gente consegue ver as informações, as notícias, a área daqui, você consegue ver também. Então, ó, aqui embaixo também, tudo muito legal. A gente pode, inclusive, manter o nosso site dessa forma se tiver em um tablet. Vamos diminuir um pouco mais agora. Então, em um celular grande. Então, vai aparecer dessa forma. Então, aqui no menu, ó, já não tem como mais ser dessa forma. Essa área daqui, a gente consegue diminuir esses textos, A gente precisa, na verdade, diminuir esses textos. Essa área daqui, ó, já não comporta mais, já fica muito imprensada botar os três em uma linha só, Aqui nem se fala, claro.
E aqui também o mesmo procedimento, né? Lá de cima, certo? Ou seja, a partir de um celular grande, a gente já tem que fazer algumas modificações. Então vamos fazer lá. A gente vai usar o @media, lembra? Então, ó, em tablet, tá tudo beleza. Se você quiser, né, fazer modificações, pode fazer. Mas, naturalmente aqui, tá tudo ok. Se a gente diminuir, por exemplo, manualmente, né, para 600 e 700, na verdade, já fica um pouco mais complicado. Se a gente diminuir para, por exemplo, 600, já precisa de modificações, né? Então, ó, a partir de 600, vamos fazer algumas modificações. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o CSS. Nesse CSS, vamos lá para baixo, no fim dele. E aí eu vou dar alguns enters aqui, tá? Só para ficar melhor de visualizar. E vamos começar agora com o nosso Media. Então, ó, Media, Max Width. E aí a gente vai botar a partir de qual que ele vai aplicar esses efeitos que a gente vai botar. Então, por exemplo, 600 pixels. A partir de 600 pixels de largura máxima, né, ele vai aplicar esses itens que a gente vai botar aqui. Então, ó, quais são eles? O primeiro deles, daqui a pouco a gente mexe no menu, tá? Porque a gente vai precisar fazer alguns detalhezinhos nele. Mas o primeiro deles vai ser esse texto aqui, que a gente consegue modificar ele. Então, ó, vou apertar aqui para eu selecionar o texto, que aí a gente consegue ver aqui embaixo a propriedade que está nele. Então, ó, Banner Headline H1. Se a gente clicar, copiar aqui, e aí a gente vem aqui e a gente diminui um pouco o tamanho da fonte. Então, por exemplo, você consegue testar aqui, ó. Vamos diminuir um pouco para, por exemplo, 55. Então, font size 55 pixels. Você não precisa botar todas, tá? Você põe as que você quer alterar, tá? O texto também, que no caso é o H2, vamos copiar aqui. Ele hoje é 21, a gente pode diminuir ele para, por exemplo, 17. Font size 17 pixels. Certo? Beleza. Essa área daqui, ela já não comporta mais, principalmente se você tiver botado as horas aqui, já vai ficar bem prensado aqui as horas, né? Então, para a gente consertar isso, vamos vir aqui, que a gente tem banner 1, banner 2 e banner 3. E quais são as propriedades dele? Na verdade, nada, né? Só flex 1. O que é que a gente vai fazer então? Em banner options, a gente vai tirar essa altura fixa e a gente vai botar o flex direction para, ao invés de ser na linha, ser na coluna, que aí vai ficar um item abaixo do outro. Tudo bem? Então, na prática, olha só. Banner options. Então a gente vem aqui, põe banner options. E aí, a altura automática, certo? E flex direction, a gente põe column. Olha só o que vai acontecer. Vem aqui e aperta Ctrl F5, tá? E aí, ó, aqui já está do tamanho que a gente especificou. Se você quiser botar um espacinho aqui também, por exemplo, em banner headline, a gente pode botar um padding de 20 pixels, por exemplo, ó, só para dar um respirozinho aqui, você consegue fazer também. Então, ó, um padding de 20 pixels só para dar o respiro, certo? E esses itens aqui, ó, já ficam um abaixo do outro, certo? Então agora a gente já consegue realmente ver o texto, né? O mesmo a gente vai aplicar para essa área aqui. Então, ó, só para você ter uma noção. Aqui a gente vai ter o section e o aside. Então, o que a gente vai fazer? O container vai precisar, né, mudar agora o flex direction dele. Então, ó, vamos vir em container. Container. Flex direction vai ser agora column. Certo? Mas não só isso que vai acontecer. Fazendo isso, ó, já fica as notícias no local certo, né, tomando toda a tela. Se você quiser,
Em container, você consegue botar um merging também para ele descolar aqui. Então, ó, não em container, na verdade, mas em section. A gente pode fazer isso. Então, ó, geral section. A gente pode fazer um padding 20 pixels também. Então, ó, Ctrl F5, já fica mais interessante de ler, né? Já fica um pouco mais descolado e tudo mais. Então, ó, vamos descer aqui. E a área de departamento e tudo mais, que é o aside. A gente vai pegar aqui ela também. E pode botar padding 20 pixels, tá? Ou você pode juntar os dois assim, ó. Vírgula. E aí, os dois vão ter padding 20 pixels. Ctrl F5, e olha lá. Depois que terminam as notícias, começa aquela outra área bonitinha aqui com seu próprio espaço, né? Beleza. Depois disso, vamos agora para o rodapé. E no rodapé, a gente vai aplicar a mesma coisa, ó. A gente tem o FM1, 2, 3 e o footer menu. Vamos vir no footer menu e a gente vai botar um flex direction column para mudar, né, a ordem com que é exibido. Fazendo isso, ó, já fica um abaixo do outro, maravilha. O mesmo a gente vai aplicar aqui, ó, em footer area, que a gente tem esses três carinhas aqui, ó. E em footer area, vamos abrir aqui, footer area, flex direction column também. Então, ó, automaticamente os itens vão ficar um abaixo do outro, né? Cada um com sua área, tomando toda a tela, né? E se você quiser também, você pode dar um padding. Então aqui um padding 20 pixels, só para ele descolar também, ó. Ele vai descolar e vai ficar mais interessante de se mostrar, certo? A mesma coisa você pode fazer só para descolar da tela também com o footer copy. Mas aí é bem simples, na verdade, né? A gente só vem aqui, footer copy, padding left, 20 pixels, que aí ele só põe a padding do lado esquerdo, né? E aí, ó, tá aqui. Então, ó, essa área, todo o nosso rodapé já tá certinho. Essa área aqui vai ficar bonitinha também. As notícias também maravilhosas. Então, vamos subir aqui. Essas áreas também flexíveis. A nossa área daqui também. E aí vai ficar faltando o nosso menu, né? Então, ó, no header aqui, olha só como é que a gente vai fazer. O header aqui está com flex column, por causa da linha 256, vamos ver ela aqui. Que a gente botou flex column aqui. Só que a gente vai ter que mudar esse flex column, porque ele está aplicando em outras áreas também, como, por exemplo, o header. Então, a gente quer aplicar no container da section banner e no container de geral, mas não no container do header, certo? Para fazer isso, existem duas opções. Como tem muitas áreas com container, você pode aplicar do jeito que a gente aplicou, e aí no header você volta ao normal. Por exemplo, ó, aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, ó, header.container flex direction row. Então, ó, aqui vai continuar como row, mas nas outras vai estar tudo ok, tá? Então, beleza. Vamos agora corrigir esse menu, porque em um celular o menu não é assim que funciona, né? Normalmente tem aqueles três tracinhos, e aí você clica nos três tracinhos, ele aparece, né, o menu, ou abre embaixo, ou aparece, enfim. Vamos fazer ele abrir aqui embaixo, tudo bem? Então, olha só como é que a gente vai fazer. Primeiro de tudo, vamos aqui para o HTML para eu te explicar melhor. Aqui a gente tem um UL com as opções de menu, né? O que é que a gente vai fazer? Essas opções elas vão se manter assim, contudo, olha só. Vamos entrar aqui em menu, nave, UL, e cada uma delas aqui, elas estão bonitinhas uma do lado da outra. O que é que a gente vai fazer? No UL, ele vai ser display flex, mas
a gente vai botar agora ele um abaixo do outro, os menus, tá? Então, ó, nave UL vai receber flex direction column, para um menu ficar abaixo do outro. Então, ó, temos aqui um abaixo do outro já, maravilha. Então, esse é o primeiro passo, na verdade, né? O segundo passo agora é a gente tirar a altura do nosso cabeçalho. Por quê? Porque ele vai alterar de tamanho, né? Uma hora ele pode ser pequeno, se o cara abrir o menu ele vai aumentar, né? O site vai descer para a gente conseguir ver o nosso menu. Então, ó, header, ele tem uma altura fixa aqui. A gente precisa tirar essa altura fixa. Tudo bem, ó? Então, header, altura, alto. Então, ó, automaticamente o meu menu vai tomar aqui o espaço que, enfim, que ele vai querer tomar. Tudo bem? Então, vamos ajeitar a logo aqui também. Só dando um espacinho para a direita, né? Então, ó, ponto logo, padding left 20 pixels, também resolve. Então, só para o nosso logo vir para cá, tá? E vamos voltar aqui para o menu. A gente tem o UL, que é o nosso próprio menu, né? E a gente vai precisar criar agora uma outra área que vai ter o nosso botão. Aquele botãozinho com, enfim, os 3 tracinhos que você clica e ele abre esse menu aqui. Porque esse menu, naturalmente, não é para aparecer, tá? Então, ó, em nave UL, por padrão, é display none, para não aparecer. Então, ó, por padrão vai ser assim. Só que no HTML, a gente vai botar aqui também um outro item, que é o seguinte. Div class menu mobile. Que basicamente vai ser o nosso botão que a gente aperta e ele vai abrir o nosso menu. Então aqui a gente pode botar, por exemplo, os 3 tracinhos da seguinte forma. Div class line, ou seja, menu mobile, linha. E aí a gente põe 3 divs aqui, por exemplo. E vamos agora botar as propriedades dela, tá? Então, ó, as propriedades dela, obviamente, vão ser fora do nosso mídia aqui. A primeira delas é que é display none, por padrão. Só que quando tiver aqui dentro, vai ser display block. Ou seja, só vai aparecer em uma resolução de celular. Caso contrário, nem vai aparecer esse meu menu mobile aqui, tá? Então, ó, o tamanho dele padrão vai ser 40 pixels por 40 pixels. E aí vamos só pintar ele de preto, só para a gente ver ele, tá? Então, ó, pintamos só para a gente ver o botão realmente aqui, tá bom? Como ele tem 40 e antes a gente tinha 120 de cabeçalho, vamos tentar manter esse 120. Para fazer isso, então, a gente vai fazer, ó, calculadora na mão, 120 menos 40. Então a gente sobra 80 pixels de espaço para cima e para baixo, né? Então fica 40 para cima, 40 para baixo. Então, ó, margin top, 40 pixels, margin bottom, 40 pixels. Olha só, vai fazer o nosso item ficar aqui no meio e o tamanho do nosso cabeçalho fica igual em um site normal, né? Claro que a gente vai adicionar aqui um margin right 20 pixels para ele vir para cá. Tudo bem? Perfeito. Então, ó, dentro dele agora a gente tem 3 line, né? Então vamos botar aqui. Não vai ser nem display block, na verdade, vai ser display flex. Porque aí a gente põe os itens no meio, tá? Então, display flex, flex direction, column e justify content, space around. Então, vamos botar as propriedades do mmline aqui agora. mmline, basicamente, vai ter uma altura de 2 pixels e um background color com o nosso azul padrão, que a gente pode pegar, por exemplo,
esse primeiro aqui, pegar essa cor azul aqui, botamos aqui, atualizamos e olha lá, tá aqui os 3 tracinhos. A gente vai só deixar ele mais gordo, 3 pixels. E aí a gente pode tirar esse preto daqui do menu mobile e olha lá, tá aqui agora os meus 3 tracinhos, né, como você queira, do menu padrão. Certo? Perfeito. Então, ó, o que é que a gente tem que fazer agora? Tem que fazer com que, ao clicar nessa área, o meu menu apareça, que é esse menu aqui, ó. Vamos abrir ele aqui e manualmente fazer ele aparecer, que é o L. Quando a gente tirar o display, ele vai aparecer aqui. Tudo bem? Então, você pode fazer dessa forma ou então, claro, de forma diferente para ficar mais bonitinho. A gente vai fazer isso, tá? Primeiro vamos fazer ele aparecer e desaparecer. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Display none. E aí fica bonitinho. Apertou aqui, ele aparece, tá? Esse comando, né, de apertar e desapertar, ele é feito com JavaScript. Então, vamos precisar abrir um arquivo JavaScript aqui agora para fazer funcionar. Então, na próxima aula, como essa aula já está um pouquinho mais avançada, né? Na próxima aula a gente vai fazer esse menu funcionar e, claro, ele abrir. E o restante do site já está responsivo. Legal? Então, beleza. Vamos agora para a nossa próxima aula. Vamos lá.